Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Existe uma teoria de que o que aconteceu no Brasil esse ano foi uma turbulência. O avião do PT, aquele que organizou os atos de louvação dos 10 anos de governo do PT, ele tem uma linha que não precisa ser alterada. Tudo o que aconteceu, as manifestações, a perda de popularidade da presidenta, os questionamentos aos partidos, foram turbulências. Nós precisamos ter só um bom piloto que cumpra a meta, que espere a turbulência passar para a gente voltar do jeito que era antes. Não é esse tipo de presidência que eu acho que é necessária no PT. O que está acontecendo na sociedade brasileira é muito mais profundo, porque existe um negócio que não foi revogado em nenhuma sociedade capitalista, nem na nossa brasileira, por causa do governo do PT. Existe um processo de luta de classes no contexto de uma crise importante do capitalismo mundial. As reformas que foram feitas por acordo, por consenso, sem concessões ou sem romper com privilégios das elites, elas não serão a regra do futuro. Necessariamente nós viveremos instabilidades políticas. E essas instabilidades estão presentes na ofensiva do capital contra os direitos dos trabalhadores, em muitos projetos que têm no Congresso Nacional o seu centro. Não é à toa que hoje nós temos 3 enormes áreas de atrito no curto prazo. Nós vivemos uma crise da política indigenista do governo Dilma. Do Ministério da Justiça à Casa Civil, a nossa política em relação aos povos indígenas é desastrosa. E ela exige uma repactuação com o movimento indígena e um convencimento do governo e da nossa bancada de que os direitos dos povos indígenas devem ser respeitados e devem estar integrando o nosso projeto de desenvolvimento. Da mesma forma que existe uma área de atrito grande com aqueles que consideram, como eu e outros, que o nosso projeto de desenvolvimento não pode perder a sua vertente sustentável, porque a perda da sustentabilidade por um projeto desenvolvimentista, por grandes projetos, por ampliação das péssimas condições de sustentabilidade nas cidades, tornam a nossa vida pior e, consequentemente, parte das reivindicações dos movimentos sociais urbanos tem como centro o fato de que nós não fizemos reforma urbana e não incorporamos a defesa da sustentabilidade ambiental no nosso projeto de desenvolvimento. E agora, nós vamos ter uma enorme turbulência quando todos os movimentos sociais brasileiros forem às ruas solidários com os petroleiros contra o leilão de Libra. E esse vai ser um momento difícil para o PT, que não permite que a gente apenas tenha um bom timoneiro que espere a turbulência passar para a gente continuar depois. É preciso atestar o fato de que nós precisamos de uma nova relação do PT com o governo, exercendo o seu protagonismo, defendendo o seu programa e junto aos movimentos sociais, que são os parceiros naturais por reformas democráticas e populares. Que reforma política nós faremos com o Vacareza na comissão da reforma política? E que reforma política nós faremos se nós reforçarmos a luta dos movimentos sociais por uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva para a reforma política? Essa é a questão. E um partido que não se afirma, um partido que não afirma os direitos conquistados, é um partido que não se habilita a dirigir esse processo. Nós lutamos para que os mandatos fossem dos partidos. Hoje isso é uma regra para o PT, como sempre foi, e definida no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Mas o partido não tem uma maioria com coragem para dizer a um parlamentar seu: basta, Vacareza, você está atrapalhando a estratégia partidária e as nossas relações pela reforma política. Concluindo. Você tem que sair desta comissão. Isso não foi feito por mero cálculo de disputa política interna no âmbito do Diretório Nacional do PT.
Essa nova direção Concluindo, é que companheiro. nós precisamos construir. E este novo presidente não pode ser o presidente da mão firme para conduzir diante da crise, mas da mão que é capaz de fazer Concluindo. os contornos e as mediações necessárias para que o programa do PT esteja em consonância com o nosso governo e com os movimentos sociais. Ok, companheiro.